transmissão do executivo. O judiciário tem que ser punitivista. O judiciário não resguarda direitos de ninguém. Pois é, o judiciário hoje em dia ele é político, ele não é? Não, mais do que isso. Mais do que isso. Punitivista. Os tribunais em Berlim funcionavam para perseguir todos os diferentes. Ele não existe sociedade civil, não existe mediação. Por exemplo, toda essa galera da Lava Jato é fascista. Eles dizem, você vê um membro do Ministério Público atacando o STF. Você vê um juiz desancando o STF. Você vê uma lei dentro do Congresso para amordaçar o STF. O Congresso, inclusive, abrindo mão de prerrogativas. Porque boa parte daqueles caras ali que estão querendo criar uma lei para acabar com recurso, que é questão de direito civil, direito humano fundamental, no STJ e no STF, vão ser presos. Não é se é da direita ou da esquerda, não importa. Questão de direitos fundamentais, civis e coletivos. Quando você acaba com essas garantias, não importa para quem é. Por exemplo, muita gente me odiou quando eu falei que o PT errou ao ir para a LERJ votar a favor da prisão daqueles deputados. Sabe por que errou? Se os deputados fossem do PT, votariam a favor daquela prisão? Entrou naquela coisa politiqueira do PSOL. Por que eu era contra a prisão daqueles deputados pela Lava Jato, que foi votado na LERJ, teve aquela pancadaria? Por que eu sou contra a prisão deles? Porque eles não foram condenados. Era a prisão preventiva. Imagina se o judiciário, se qualquer juiz, ou mesmo o TRF, pode prender preventivamente o presidente de uma Assembleia Legislativa. Você passa a controlar as Assembleias Legislativas, as prefeituras. Você tem um prefeito de Niterói refém do Lava Jato. O nome dele é Rodrigo? Ele é um refém do Lava Jato hoje. Ele é um refém do Lava Jato. A Lava Jato tentou dar o golpe na prefeitura de Niterói, fazer o impeachment, empossar um cara da Câmara e dar a ela. Então, assim, não importa, mas era esse cara que não vale o pão que come. Não importa, não importa. Não importa, é questão de garantia civil. Quer prender? Julga. Tem prova? Julga. Esgota e exaure todos os recursos. Não pode o judiciário, que o judiciário fascista faz isso, entrar no legislativo e começar a fazer política. Começa a fazer política, porque você não vê nenhum tucano nessa situação. Você não vê nenhum amigo da Lava Jato nessa situação. O Cunha só foi porque tinha que ser o bode na sala. Tinha que prender o Cunha, senão desmoralizava a Lava Jato, ponto. Fora ele, quem mais foi amigo da operação? Quem mais? Então a gente tem os sinais de fascismo. Eu tive a coragem de falar. Vocês sabem que eu trabalho no judiciário, né? Vocês sabem que o Moro tentou me processar. Eu trabalho, sou técnico judiciário, não sou juiz. Sabe que o Moro tentou me processar. Eu tive a coragem de falar, sendo servidor judiciário, que a Lava Jato era uma operação fascista. Peguei processo por causa disso. Por que é fascista? Porque o que ela faz é o que fazia o macartismo nos Estados Unidos, que é outro exemplo de uso fascista do judiciário. É perseguir inimigo político. Você faz lawfare. Você usa... Outra característica do fascismo na América Latina. Começar a usar o judiciário para perseguir os adversários políticos. Kirchner, no Peru, no Equador. Rafael Correa não pode voltar para o Equador. Se voltar é preso. Você marca seu inimigo político e você usa do judiciário. Quem é que passa no concurso para juiz? Desculpa, seu nome é? Rui. Você nasceu onde, Rui? Você é o quê? No Rio. Sou técnico administrativo. Tá, você nasceu onde? No Rio. Mas no Rio, em que parte? Tijuca. Tijuca. Você, negro, você teria condições de ser juiz? Pela vida que você teve? Não. Você teria condição de ser juiz? Vocês já viram como o judiciário é branco? O Lula já falava isso. O judiciário vem da onde?
mesmo com concurso público. Uma das características do fascismo na América Latina hoje é usar o judiciário como partido político. Inclusive, eles pensaram que é um partido político. Se o Dallagnol tivesse conseguido botar a mão naquele gênero da Lava Jato, ele ia criar um partido político ligado ao judiciário. Está vendo como o fascismo não é tão fácil porque o fascismo ele toma várias formas. Você tem o fascismo nos Estados Unidos. O nome do fascismo nos Estados Unidos? Macartismo. Essa semana eu tive a oportunidade de reassistir o Mississippi em Chamas. Aí me chamou a atenção os discursos, né, da população apoiando o massacre. Sim. O discurso me lembra exatamente o discurso do Bolsonaro. Sim. Alguma coisa ele fez, mataram, morreram o pessoal, alguma coisa ele fez, né? E não interessa o juiz, não interessa muito o discurso para poder absolver os assassinos. Eu absolvo porque me interessa absolver. Sim, a gente tem que entender o seguinte: aparelhos ideológicos do Estado, o judiciário não é neutro. Um dos grandes equívocos do PT no poder, olha, se alguém acredita em republicanismo, por favor, faça o curso novamente. Republicanismo não existe, não sei quem inventou esta palavra, quem inventou esta doença, de onde é que ela veio. Republicanismo só poderia existir entre os jacobinos, que estavam liquidando a aristocracia francesa. Um pouquinho de Maquiavel não é maquiavélico, um pouquinho de Marx ia falar o seguinte: se eu tenho 6 cadeiras no STF, serão de 6 pessoas que vão defender as minhas ideias. Defender as ideias não quer dizer perseguir o outro lado, não. Mas que você tenha a garantia que não seja o que está sendo agora. Né? Isso é uma coisa assim, quase que inexplicável. É realmente acreditar no consenso que levou Lula ao poder, é realmente acreditar que a luta de classes acabou, que os nossos adversários que fizeram uma aliança conosco para que Lula assumisse o poder, não, lá na frente vão falar: olha, chega, não queremos mais, já conseguimos tudo o que queríamos. Tem uma outra característica do fascismo na América Latina: quando tem uma crise econômica, quando a mais-valia absoluta diminui, quando cai o lucro do empresário, ele quer retirar os direitos operários para poder aumentar a taxa de exploração. Qual é a primeira coisa que o Temer faz? Quem é sindicalista aqui na sala? Seu sindicato ainda existe? Tem muito que não existe mais. Sindicatos metalúrgicos, só temos diretores, a sede não funciona mais, não tem mais funcionário. E não é só ele, vários assim. Qual é a primeira coisa que o Temer faz quando dá o golpe contra a Dilma? Que é um golpe de classe. Ataca os sindicatos. Porque é a estrutura de poder dos trabalhadores que trabalha no preço da mão de obra, que é o que Kalec vai falar que é uma das grandes vertentes ou a principal vertente da luta de classe em um país capitalista desenvolvido: o preço da força de trabalho, salário mínimo. Por que a elite odiou tanto Lula? O aumento do salário mínimo. Porque se o aumento do salário mínimo beneficiou a burguesia, porque ela conseguiu aumentar, diminui a mais-valia absoluta, mas aumenta a relativa. Você começa a produzir mais, vender mais, isso é outra coisa, tá? Mas você empodera, e não é empoderar nesse sentido da lacração, a classe trabalhadora. Como você aumenta o preço médio da mão de obra, você diminui o grau de exploração. Tendo Lula consciência que ele estava fazendo luta de classe, ele estava fazendo luta de classe. O empregado doméstico. É isso que eu pensei. Sim, todos os direitos. E a empregada doméstica não é reclamação só da elite, não. Lembra do fascismo como um movimento de classe média? Não vou dizer um milagre, não vou cantar o nome da santa, talvez vocês tenham santas como essas. Tem uma amiga que, primeiro, eu não sei como é que eu vou dizer para ela que ela é negra, porque ela acha que não é negra. No Brasil, né, clareou um pouquinho, a pessoa já acha, clareou um pouquinho, passou no cabeleireiro, alisou o cabelo, já acha que é escandinava. Essa senhora que passou a vergonha
de estar no prédio do Bolsonaro quando ele era candidato, puxando o saco do Bolsonaro. Ela uma vez começou a xingar a Dilma com os nomes que eu não posso falar na transmissão. E eu falei, mas por que você está com tanta raiva da Dilma? Por que essa? Antes eu tinha 3 empregadas domésticas. Agora eu não consigo pagar uma. Se o salário mínimo é de $70, é uma coisa. Se o salário mínimo é de 300, lembra que o salário mínimo na FHC era de $70. Então a classe média, em via de proletarização, ela perde esse poder de classe. Porque a classe média, eu vou falar uma coisa engraçada que eu aprendi com o Ernesto, é o cocô boiando na praia, né? Ele sabe que não vai conseguir ir pelo oceano, mas ele faz de tudo para não ficar na areia, né? A classe média, ela quer essa distinção de classe, ela quer sentir algo a mais que o proletariado. Então essa subjetividade reacionária, recalcada, é uma das coisas que produz a subjetividade fascista. O recalque. Eu ia falar de uma coisa, eu vou acabar falando do recalque antes. Vários autores falaram sobre o recalque. Nietzsche, Reich, quem mais? Tem mais um, né? O recalque é a grande força do fascismo. O homem recalcado, o homem ressentido. Alguém já leu Psicologia de Massas do Fascismo no Reich? O fascismo odeia o corpo, né? O fascismo odeia a sexualidade. Você vê que todo fascista tem problema sexual. Tem, claro, óbvio. Hora da Maris, gente. Tá no guia das obras do Freud. Sei lá, abre D da Maris. Vou analisar o caso dela, né? O recalque é algo muito poderoso. O que é recalque? Vamos lá. Por exemplo, eu vou dar uma explicação assim, bem comenzinha. Eu vim de baixo, eu nasci na Baixada Fluminense. Quando eu passei para o judiciário, eu quase chorei, de alegria. Nunca pensei em ser juiz. Passei para a técnica, foi uma alegria. Eu estava me salvando. Porra, cara, tinha emprego público, tinha estabilidade. Ia ter um salário que não ia me preocupar de passar necessidade. Agora, aquele garoto que foi educado em casa, sem trabalhar, só estudando, no melhor pré-vestibular, e fez prova para direito, e fez 5 concursos para juiz, mas só conseguiu virar técnico ou analista, ele está ali puto da vida, ele se sente não recompensado, não reconhecido na dimensão dele. É exatamente o que mostra naquele filme da Regina Casé. Sim, é o recalque. Então esse cara, por exemplo, o branco que se acha mais que o negro, é o recalque da mulher branca que vai para o aeroporto e encontra com a empregada dela, quer matar a empregada. Porque o avião para ela não é só um meio de transporte. O avião é um meio de distinção social. Quando eu era pequeno, ninguém viajava de avião. Vocês são da minha idade, um pouco mais velhos. Você viajava de avião antigamente? Gente, quando eu fui viajar de avião, eu quase anunciei para o meu bairro inteiro, olha, vou viajar de avião, um acontecimento. Você entrava, tinha bife, tinha uísque, era um negócio do outro mundo. Você se sentia um senhor feudal. É uma marca de distinção social. Você era alguém. Se isso todo mundo faz, Você não é mais ninguém. você não é mais ninguém. Se eu tinha 3 empregadas, está dando uma miséria, eu estou ganhando mais, mas minha empregada está cara, nossa, eu não posso ter uma empregada. Ter uma empregada, rapidinho, eu não tinha te visto. Ter uma empregada é algo que me torna, me cria uma distinção de classe. Na verdade, eu sou um fudido um pouquinho melhorado, né? Pode falar, desculpa. Como é que a gente pode trazer para essa discussão a questão hoje que nós temos aqui? A gente tem um cenário, né? Você mesmo reforçou, todos nós estamos vivendo isso. A gente tem todo um cenário fascista colocado, né? A gente está vivendo
um Estado fascista. E, no entanto, não é a classe média que também seria, de acordo até mesmo com o que você está colocando, seria a primeira a se colocar, a se ver, né, a se sentir ultrajada por esse mesmo fascismo que ela ajudou a construir, mas que hoje ela começa a sentir que está fora da jogada, que está começando a perder. Então, seria a classe média. E, no entanto, a gente tem no cenário hoje, ainda, né, a despeito de toda a desmoralização, de toda o que vem acontecendo no atual governo, a gente tem ainda o Bolsonaro com apoio, não é da classe média, é um apoio popular, do pobre, desse fugido que você está falando aí. E esse é ainda o universo que dá apoio e sustentação para esse fascismo. Sim, mas não é a classe média que está se declarando apoiadora, não. Ela, Joana, ela ao contrário, ela está calada. Que é assim, como é que eu vou dizer que eu apoiei isso que está aí, que hoje está pisando no meu gato, está me tirando da jogada. Então a gente tem aí hoje, são as classes mais populares hoje, que a gente, né, a vanguarda, a esquerda, hoje não consegue levar para um passo na rua. A gente tem, inclusive, colocado muito isso. Como é que a gente fura essa bolha? Eu não sei como fura, mas vamos ver o seguinte. Primeiro, quando você pega o marxismo clássico, você tem o lumpen clássico e o proletariado clássico. Você tem um grande problema, o Jairo, que é assessor da CUT, deve estudar muito esse tema, que é a crise no mundo do trabalho. Né? E aí você tem um grande problema, inclusive, para entender quem é o proletariado, quem é o lumpen agora. Que, por exemplo, você pega o Lula, década de 70, ABC Paulista, você tem greve com 1 milhão de pessoas. Você tem 40% da mão de obra na indústria. Quem é o proletariado? Você sabe onde está. Você sabe quem é o operário. Com esse trabalho difuso do novo capitalismo, essas fronteiras se perderam. Você fala que a gente não consegue. É verdade, sou sindicalista, eu vivo a mesma agonia. A gente não consegue organizar isso. Fora isso, tem um novo aspecto aí, que é realmente novo, a gente ainda não sabe como tratar disso, que a gente tem algumas igrejas, ou muitas igrejas neopentecostais, que não são mais igrejas. São partidos políticos organizados em células, bairro a bairro, rua a rua, e que não pregam mais religião. São alimentadores do fascismo, no que classicamente poderia chamar de lumpen. O que era o lumpen para o Marx? Era o cara ferrado que não conseguia trabalho. Rapidinho. Então, assim, não é uma análise fácil. Não estou dizendo que é fácil, não. Estou concordando com você. Você tem uma nova dinâmica do próprio capitalismo, em que você, por exemplo, não tem uma vanguarda operária pesada para se apoiar, para rebater isso. Você pega o movimento do ABC Paulista, que é um dos movimentos que ajuda a derrubar a ditadura, é um movimento de vanguarda operária. Ele claramente, a classe operária, sabia que estava sendo explorada. Você pega hoje uma pessoa, por exemplo, que trabalha para o Uber, quem explora ele? Quem eu conheço de motorista, amigos até. O motorista de Uber, que você fala para ele, Uber te explora, ele fala, como assim? Não, eu sou meu próprio patrão, eu trabalho para mim mesmo. É difícil até formar a subjetividade. Isso é uma questão muito importante, né? Como é que a gente consegue retomar um discurso para formar a subjetividade dessas pessoas? Isso é um desespero, porque eu não tenho uma resposta. Eu tenho a mesma pergunta que você tem. O incômodo, inclusive, aí você está correta, primeiro é da classe média. Porque o cara que estava ferrado continua ferrado. Começa a se incomodar, porque dizer uma coisa para você, e eu já andei muito em comunidade, joguei bola com o povo lá, eu sou um cara, quando o preço do churrasco aumenta, quando o preço da cerveja aumenta, quando e os itens básicos aumentam, o povão também, porque uma das coisas que ainda mantinha fora com todo o trabalho ideológico,
da teologia da prosperidade, uma das coisas que mantinha um certo conformismo com o governo Bolsonaro é a inflação baixa. Com dólar disparando, com preço da bolsa alimentícia disparando, isso você não segura. Você lembra quando o Dilma começa a cair? Quando, a despeito de não ter nenhuma inflação disparando, o preço dos alimentos começa a subir. Ela começa a perder popularidade. Mas se a gente fizesse um discurso e coisa e tal, ela começa a perder. Não é um trabalho fácil. Na verdade, qual é mesmo o seu nome? Nós vamos ter que... Aí é uma questão de militante, estou falando com o professor. A gente, que você é do movimento social, eu também sou, vai ter que trabalhar junto para virar essas cabeças e entender qual é o momento que elas estão virando. Eu digo uma coisa para vocês, eu sinto que elas ainda não viraram, mas já um inconformismo, assim. Você não... Antigamente eu era xingado no meu trabalho. Ninguém me xinga mais. Ninguém me xinga mais. Passou a fase do xingamento. Não vale bem atravessado. Não, eu já passo para você. Eu vou passar para ela. Então, assim, é porque você está fazendo uma pergunta que é muito mais teórica, que é prática. Que momento vai se dar essa virada? Nenhum professor, rapidinho, nenhum professor, a não ser que seja um enganador, vai te dar essa resposta. Esse momento da virada, a gente aqui organizado, vai ter que buscar lá Mas eu não fiz a pergunta, é mais uma provocação para a gente pensar. Sim. Não estava esperando que você desse a receita, porque aí seria ótimo. Não, mas tem gente que dá. Não, tem gente que dá. Não, tem gente que dá. Eu acho que, por exemplo, quando você está falando, a gente vai ter que perceber como que a coisa se movimenta. Sim. Eu acho que a própria vanguarda, por exemplo, o movimento sindical, as centrais sindicais, elas têm que começar a pensar exatamente isso que você está colocando, as novas características do mundo do trabalho hoje. Mas será que se justifica a gente ter tantas centrais hoje quando os sindicatos estão acabando? Será que se justifica o sindicato ser apenas o sindicato de quem é trabalhador nativa? Eu, se empregar amanhã, não tem mais sindicato? O grande movimento que eu vou passar para você mesmo, só para dar um adendo. O grande movimento que derrubou o governo da Argentina e botou os Kirchner lá, foi o movimento dos piqueteiros. Quem eram os piqueteiros? E aí, inclusive, ferra a teoria marxista. Você falou antes. O grande movimento que deu o governo da Argentina, que botou os Kirchner no poder, movimento piqueteiro. Que era o piqueteiro? Lumpen desempregado. Se pegar a teoria marxista clássica, Lumpen não tem vez. Mas aí, tá, para mim, eu sou marxista, o marxismo não é uma bíblia, é um método. Então a gente tem que entender que o mundo mudou. Perdão, desculpa. Porque como o professor seu nome mesmo? Marisa, e tem a ver um pouco com o que ela falou, não estou dizendo que seja a forma, mas eu já li um texto, só não lembro, porque eu sou péssima para guardar essas coisas, eu já li um texto, eu sou igual a você. Estudando, sou igual a você. Que vem lá atrás, uma das coisas que teve no governo do Lula, não foi só justamente com o aumento do proletariado, foi o que? O consumo. O pobre, o proletariado, conseguia conquistar as coisas, conseguia ter o poder. E quando começa a crise, que aí é culpa da Dilma, porque a crise foi em 2008, a gente segurou aqui, mas a crise é mundial, tanto que não tem essa projeção que eles falam aí, não existe, porque você pode pegar qualquer economista, eles vão dizer que lá fora não está subindo assim. Então não é dizer que é Brasil, isso é mundial. Então é isso. Quando começou, foram duas coisas mais ou menos juntas, isso que eu vou ver se eu resgato esse texto. Que era isso, o pobre começa a perder, o trabalhador, né? Começa a perder o poder de consumo e juntou com aquela, na campanha... Sim, tem que produzir uma subjetividade em que a crise seja muito maior. Que a culpa é do PT, que o PT é ladrão, que não sei o que lá. Então, aquilo repetidas vezes, como Lula diz, né? 70 vezes eu apareci numa coisa e não apareci no outro. Você começa a repetir aquilo, as pessoas foram... A subjetividade, como é a produção de... Subjetividade produzida. Eu acho que isso está explicado, porque aí você pega esses partidos dentro das igrejas, porque esses caras pregam o dia inteiro, gente. Mas por que eu digo que é uma característica fascista? Vocês sabem que é o protocolo dos sábios do Sião? Protocolo dos sábios do Sião. Tinha um cara de esquerda que me mandou isso, eu mandei ele a merda. É uma coisa produzida
quando se fazia prógons na Rússia, porque a perseguição aos judeus é uma coisa muito antiga. Gente, olha só, por favor, eu já vi esquerdista reproduzindo argumento nazista. Sionismo é política de Estado, judaísmo é religião. Você pode odiar o sionismo, você não pode odiar judeu. Não confundam alhos com bugalhos. Quem tem dúvida disso, lê um texto muito bom do Che, ele defendendo o povo americano. E falando, uma coisa é imperialismo americano. Sim, vamos, senão a gente daqui a pouco, peraí, calma, eu não estou do seu lado não, peraí, esse discurso é fascista, calma, cuidado, né? Então assim, você produzir uma subjetividade na Europa, para toda vez que tinha alguma crise, o culpado era o judeu. Você já tinha o judeu errante, o protocolo do sábio de Sião, o plano dos judeus, isso já estava, olha só que coisa interessante, antes do fascismo, isso já estava no inconsciente coletivo. Você tem que criar uma ideia de que tudo é culpa do PT. Tanto que eles continuam mantendo esse discurso. Sim, eu tava sacaneando um cara, aí falou assim, não, mas o PT quebrou o Brasil. Eu falei, quebrou o Brasil com 600 bilhões de reserva, que estão queimando agora. Aí o cara fica, não, mas queimou sim, queimou. Que é uma, sim, mas é isso. Não, peraí, mas a mídia, vamos lá, qual é a característica do fascismo? O domínio da mídia, você tem que ter uma mídia dócil, Goebbels, uma mentira dita 1000 vezes, se torna uma verdade, você tem que produzir uma subjetividade. Todas as crises que derrubaram governos na América Latina foram reais, mas em todas elas houve o reforço da ideia que a crise era muito maior e que a culpa era da incompetência e da corrupção da esquerda. Se você não produz essa subjetividade, você não cria um movimento de massa para derrubar o governo. Mas tem uma característica que avança, porque até na ditadura militar, por isso que qual é o seu nome mesmo? Clóvis. A ditadura militar fala que o Goulart era comunista, o Goulart não era comunista, era estancieiro, um cara rico, né, de centro-esquerda. Diz que tudo é culpa dos comunistas, dá o golpe, mas ela não continua sistematicamente dizendo que tudo que aconteceu no Brasil era culpa do comunismo depois. Embora ela crie a ideia do inimigo interno, faça a perseguição, me assusta muito que pela primeira vez a gente tem uma campanha fascista, nazista permanente. O que é a escola sem partido? O que é a censura na ensino? Nós estamos vivendo numa sociedade, rapidinho, já passo para você, não houve, e aí é uma coisa contraditória, nós temos que se agarrar aos restos da democracia que ainda existem. Nós temos que manter a todo custo as ressalvas e garantias constitucionais, porque vontade de nos perseguir, nos matar, eles têm. Eles têm já um discurso aberto falando isso. Não está mais escondendo. Não está mais escondendo. E a caracterização de um inimigo, que é uma coisa mesmo do inimigo. Do inimigo que tem que ser destruído. O Guedes propõe uma reforma administrativa que dê ao Estado o poder de perseguir um funcionário público por ideologia. Isso é característica de regime nazi-fascista. Só da gente poder pensar em discutir isso é nazi-fascismo. Porque em 88, naquela Constituinte, que não tinha hegemonia da esquerda, ninguém proporia isso. O momento político da sociedade brasileira não permitiria que ninguém falasse isso de maneira aberta. Então, essa produção da subjetividade, essa construção, você tem que demonizar o outro. Demonização do outro. Né? Desculpa. Só para acrescentar o que você falou da demonização, o próximo alvo agora são os movimentos sociais. Sim, que é tudo comunista. Hoje prenderam os brigadistas, né? Sim. E à tarde na TV Câmara. Já espalhou fake news que estavam botando fogo na Amazônia. Sim. Foram eles que criaram as queimadas. Exato. No TV Câmara tinha um camarada desse aí, PSF, pelo seu nome, mas é do Rio, falando que isso comprovava o que o Bolsonaro tinha dito em junho. Infelizmente, a nossa imprensa, né, divulga o que esse cara fala. Mas não é só a imprensa não, toda a rede de fake news. Sim. Isso é característica de nazifascismo. Agora, você conversando com uma pessoa que não
não está na nossa bolha, porque eu, no meu ponto de vista, são duas bolhas, a bolha dos bolsominions e a nossa, ela acredita nisso. Porque você vai conversar, falar sobre coisas que, para a gente está assim muito claro, as pessoas não sabem. Eu acho que o nosso trabalho é furar a bolha. Eu também. Porque assim, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. É isso aí. Rapidinho, só para pegar o ponto dela, eu já te passo. Porque olha só, vocês sabem o que foi o incêndio hashtag alemão? Os nazistas puseram fogo no hashtag e puseram a culpa nos comunistas. Isso foi programado. Depois disso, proscreveram o Partido Comunista, caçaram, prenderam, mataram. Tem até o famoso julgamento de Dimitrov, que ele já acusado vira acusador. Ele tem a coragem de enfrentar um tribunal nazista e acusar seus algozes. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa pensada, premeditada. Você o tempo inteiro tem que dizer que o outro é o mal que tem que ser eliminado. Antes era o medo do judeu, hoje é o medo do comunista, que é o comunista que não existe. Eu sou comunista do PT. Se juntar eu e mais 3 pessoas, estão todos os comunistas do PT no Brasil. Quem acredita que o PT é um partido comunista nunca entrou no PT. Mas tem que produzir a ideia de que o PT é um partido comunista, que todos que dissentem deles são comunistas. É uma coisa tão absurda. Passo a bola para você, só para terminar mesmo. Que uma das coisas mais estúpidas do nazismo brasileiro, do fascismo brasileiro, é dizer que o movimento LGBT é um movimento comunista. Se uma das propagandas da Guerra Fria contra o bloco socialista era que na União Soviética, isso é fato, ser gay era doença e era crime. O movimento LGBT nasceu dentro dos movimentos liberais. A esquerda abraçou, beleza, ótimo. Mas de maneira nenhuma nasce numa raiz comunista. Está cheio de bolsominho dentro dos movimentos LGBT. Não, mas olha só, é que a gente também, rapidinho, vou passar para você, é que o Brasil é uma jabuticaba, é uma jabuticaba tão grande que a gente pensa que o movimento LGBT é só da esquerda. Você pegar nos Estados Unidos, não é da esquerda. Você pegar em grande parte da Europa, não é da esquerda, é pauta liberal. Sim, não, mas é pauta liberal. Pauta liberal. Como a gente não tem um partido liberal, o PSDB poderia ser um partido liberal se não fosse tão covarde, a gente tem uma coisa muito louca aqui no Brasil, só quem defende a pauta LGBT de maneira aberta é a esquerda, o que foi empurrado para ela, inclusive, porque a direita liberal não tem coragem de fazer isso. Perdão, companheiro. Não, você não entendeu empurrada. Se a gente tivesse... Gente, isso é uma jabuticaba. Não, olha só, é o seguinte, isso é uma jabuticaba. O que é jabuticaba? É uma coisa tão doida, porque a pauta LGBT ela é anticapitalista até certo ponto, não necessariamente anticapitalista. Que só a esquerda no Brasil defenda essa pauta de maneira aberta, ou algumas pessoas à parte também defendem, que se você falar isso, por exemplo, na Europa, o pessoal fala assim, mas é sério? Se chegar nos Estados Unidos e falar que movimento LGBT é coisa de comunista, os caras vão falar assim, mas aonde isso? Chega no leste europeu... Mas eu acho que isso não é maluco. Eu acho que, por exemplo, tanto a questão feminista quanto a pauta LGBT... A questão feminista nasce dentro do movimento comunista. A LGBT não. Sim, ok, tudo bem. Mas eu acho que tem segmentos desses movimentos que não estão só agarrados à lógica liberal. Né? Então, não, mas não estou dizendo isso não. O movimento LGBT popular... o movimento feminista popular, o movimento feminista não, vamos lá, Gisela, você não entendeu. Eu não estou dizendo que eu quero entregar para os liberais a pauta LGBT. Estou falando que o Brasil ficou uma coisa tal de extremos. Se você sair do Brasil e disser lá fora que o movimento LGBT é uma coisa da esquerda só, eu vou falar assim, mas que... Eu estou dizendo que não é. Mas é majoritariamente no Brasil, diferentemente da Europa. Aqui elas feministas na Rússia que combatem o Putin, sabe que elas são de direita, né? Vocês sabem que elas são de direita. Estou dizendo que estão certas ou que estão erradas, não. Pussy Riot são liberais.
defendem economia liberal, mercado, livre mercado. Estou dizendo que está certo, não é maniqueísmo. Só para a gente entender que não necessariamente... O movimento feminista brasileiro também, a gente está cheio de feministas liberais que muitas vezes a gente aplaude sem se dar conta do que está. Não, mas Está sendo dito. eu estou falando assim, hegemonicamente no Brasil, o discurso que a gente comprou, inclusive, que seriam movimentos da esquerda, que transcendem a esquerda. Desculpa, eu te atropelei, eu peço mil desculpas. Não era a minha intenção. Não, sim. Cara, eu não sei porquê, eu estou me incomodando quando você fala que é uma característica do fascismo só você se utilizar da lógica do inimigo para pensar em uma estratégia política, assim. Não, demonizar. Não demonizar mesmo, assim, porque, assim, comunistas pensando politicamente, assim, eles vão demonizar como a burguesia, eles vão querer a cabeça da burguesia, eles vão querer tomar o poder da burguesia e eliminar eles, assim. Não, peraí, qual é o seu nome? Matheus, a gente eu pelo menos assim, não me vejo pensando a política de outra maneira que não pensando lá na frente de realmente tomar o poder e eliminar eles, assim. E eu não vejo como isso pode ser fascista. Tá, vamos lá. A gente tem que ter cuidado. Por exemplo, que Khmer Vermelho não era fascista? Sabe quem foi o Khmer Vermelho, né? Movimento comunista. Mas todo mundo era diferente. Na verdade, se você for pegar a raiz marxista, assim, filosoficamente falando, a Hannah Arendt, que era uma mulher... A Hannah Arendt é fantástica. Por isso que eu sou um comunista que não leu só Marx. Porque ela era fantástica. Ela foi casada com comunistas, os comunistas odiavam ela. Era considerada conservadora, mas vários conservadores odiavam ela. Era judia, os judeus ficaram odiando ela. E ela vai dizer o seguinte, lembra a história de comparar comunismo com fascismo? Até no Humberto Eco tem isso. Você, em um determinado momento, tenta igualar os dois, como totalitarismos. E a Hannah Arendt vai fazer um estudo muito legal, que é o seguinte, aí, estou dizendo o que ela disse, não estou falando que ela está certa, que tem uma outra leitura do que foi na Soviética. Ela vai dizer assim, não, o Stalin era totalitário, mas o comunismo não é. Sabe por que ela diz que o comunismo não é? Porque ela vai estudar Marx. Característica do fascismo, a sua liberdade está dentro do Estado. Você, como indivíduo, não tem liberdade. A sua liberdade se realiza no trabalho. O trabalho é que dá a liberdade no fascismo, e através do Estado. E a Hannah Arendt, como ela teve um marido comunista, ela vai ler Marx. E aí muitos comunistas acham que o Marx fala que o trabalho liberta. E o Marx fala que a gente tem que libertar o homem do trabalho. Que é uma leitura mais profunda de Marx, né? Que é emancipar o homem do trabalho. Quando a gente fala de eliminar a burguesia, não é eliminar os burgueses, é eliminar a burguesia como classe. Tomou os meios de produção. Mas é também eliminar os burgueses, assim, a gente esquece um pouco disso. Eu acho que a gente abdica de pensar essa teoria do inimigo para o nosso lado, a nosso proveito. Eu não consigo me imaginar pensando politicamente uma estratégia que não coloque no centro o inimigo que é o imperialismo. Olha só, eu sei que é o inimigo de classe, muito bem. Só que a minha leitura... Eu acho que isso, inclusive, foi uma debilidade nossa dos governos progressistas dos últimos tempos que acreditaram muito em quem estava do lado. Assim, são duas coisas diferentes. Não tiveram perspectiva de... Você tem um governo de compromisso em que não há nenhuma estratégia revolucionária colocada. O Lula assumiu o poder no primeiro mandato dele numa aliança com a burguesia. E só era possível assumir o poder naquela aliança. Frações da Fiesp estavam dentro do poder. Você pegar o conselho industrial do Lula, é todo formado pelo povo da Fiesp. Aí é uma outra história, até porque o Lula é comunista, né? Mas a ideia do inimigo de classe em Marx não é a ideia da eliminação do inimigo fisicamente. Aí é uma discussão bem longa. A ideia... Lenin já não vive isso. Não, também não. Depende do... Olha só, uma coisa é você estar no processo revolucionário e naquele momento, naquelas características, você tem que fazer determinadas coisas. Depois que passa, por exemplo, o Fidel, que fez os paredões, ele mesmo fala o seguinte, muito do que aconteceu nos paredões foi imposto pela própria população em fúria. Que por ele seria até interessante não ter executado aquela
pessoas, vão ter executado